é antecedido por um tempo de preparação. Antes da gente entrar na Páscoa, a gente fica 40 dias no tempo da Quaresma. Quando nós, antes de entrarmos no tempo do Natal, a gente entra no tempo do Advento, esse tempo que nós estamos hoje. Agora, é importante que a gente perceba que esse tempo de preparação ele precisa ser eficaz. Eficaz. Ele não pode ser um tempo como qualquer outro. Os nossos dias não podem ser dias como todos os outros. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode viver sem esperança. O tempo do Advento faz a gente perceber uma outra realidade e ela precisa estar muito bem compreendida. Nós precisamos ter muita honestidade para compreender isso, porque tudo aquilo que durante esses domingos, esses dias do tempo do Advento vai nos falar, tudo isso vai ser inútil se nós não entendermos o objetivo principal do tempo do Advento. O primeiro momento, a primeira causa do tempo do Advento é preparar para o quê? Para a vinda do Senhor. Não é isso? Aonde? No primeiro momento. No Natal ou a vinda definitiva? Em primeiro momento. Qual é? O Natal ou a vinda definitiva? A vinda definitiva. Quando o Senhor vier uma vez por todas, como Ele mesmo disse. Agora, nós só vamos compreender essa realidade. E aqui é algo muito sério que fala a nossa vida. É algo muito sério que nós cristãos, principalmente no tempo de hoje, precisamos retomar. Porque já nos esquecemos. Às vezes nós dizemos que somos católicos, nós dizemos que somos cristãos, mas nós não nos comportamos como verdadeiros cristãos, verdadeiros católicos. Nós, ao mesmo tempo que no domingo estamos na missa, na segunda, terça, quarta-feira, nós estamos em outros lugares, é melhor nem dizer quais são. Nós estamos fazendo outras coisas, é melhor nem dizer quais são. Nós falamos um monte de coisa, nós nos posicionamos de muitos modos, muitas vezes, ou quase sempre, modos opostos àqueles que exigem de nós da nossa fé. E por isso, é necessário que a gente entenda uma coisa, e eu vou começar com uma pergunta provocativa, assim como Jesus também provocava com perguntas. Onde está Deus na nossa vida? Onde está Deus na nossa vida? Melhor, como nós compreendemos Deus na nossa vida? Se a gente não entende essa pergunta, é claro que a nossa vida cristã ela vai ser um fracasso. A nossa fé ela vai ser derrotada. Se nós compreendemos Deus como um grande vovozão, aquele que deixa tudo, aquele que permite tudo, Deus é misericordioso, Ele nunca vai querer o mal. De fato, Deus nunca vai querer o mal, mas Ele vai querer que nós caminhemos no caminho dEle. Deus, Ele é maravilhoso, e pelo fato de Ele ser maravilhoso, Ele vai entender as minhas escolhas. Deus vai compreender que eu estou fazendo isso por causa daquilo. E no final a gente dá sempre uma desculpa. É sempre por amor. Não, não é. Não é. Ou pode ser que o nosso amor não esteja orientado. Onde está Deus ou como nós entendemos Deus na nossa vida? É preciso que a gente compreenda Deus como Senhor do céu e da terra. Semana passada nós celebrávamos a solenidade de Cristo Rei. A gente entende Deus como Rei do universo. A gente compreende o Cristo como aquele Salvador que vem ao nosso encontro. Se a gente não entende isso, o tempo do Advento não tem sentido nenhum. Se a gente não entende que Jesus, e a maioria das vezes nós pensamos que Jesus, o tempo do Advento é um tempo para preparar o tempo bonitinho do Natal do Senhor, porque vamos iluminar as nossas casas, vamos montar árvore de Natal, e aí o tempo do Natal é maravilhoso, olha que bonitinho, Jesus ali, criança, menininho. É importante nós termos esses símbolos essenciais, são essenciais. Agora, nós não podemos compreender Deus trocando a sua humanidade, ou seja, nós assumindo o lugar de Deus
E Deus, pelo fato de Deus ser humano, ter assumido a nossa humanidade, Ele vai compreender as nossas limitações. Cuidado, cuidado. A palavra de hoje vai dizer que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Alguém aqui, talvez, graças a Deus a gente está entre católicos, né? Mas se houver alguém que está meio laicá, já deve ter recebido uma mensagem do além para dizer assim, olha, você vai morrer dia tal. Alguém, não precisa levantar a mão também não, mas alguém já recebeu essa mensagem? Eu acredito que não. A única certeza, porém, que nós temos é que um dia a gente vai, não precisa ter vergonha nem medo, um dia a gente vai, a gente espera que não seja tão cedo, né? Porque a gente tem muita coisa para fazer, e o Padre ama todos, então precisa vir todos aqui na igreja, não é isso? Mas vejam, isso nos chama para nos prepara para uma outra realidade. Se a gente tivesse que preparar agora, se Jesus entrasse agora por aquela porta e falasse assim, vamos embora? Será que a gente ia? Vocês iam? Será? Eu ia. Graças a Deus, Senhor. Me leva daqui, vamos embora. Esse mundo está muito louco, é melhor o Senhor me levar daqui. Será que nós estaríamos preparados, queridos? O Evangelho dizia, um será deixado e o outro será levado. Agora, por que esse fica? Por que um fica? Porque não está preparado. Isso fala muito para nós, sabe por quê? Porque às vezes nós estamos tão ocupados com as coisas do mundo, estamos tão ocupados com as coisas materiais, que nós não levamos em consideração a vinda do Senhor. Tudo, vai dizer Santa Teresa d'Ávila, né? Tudo passa, só Deus permanece. Só Deus permanece. Só Deus basta. O grande fracasso da nossa humanidade, do nosso tempo hoje, é não mais compreender essa realidade. Nós colocamos no lugar de Deus aquelas coisas que passam. E por isso que vem depressão, por isso que vem tristeza, por isso que vem ansiedade, por isso que vem doença. Porque nós já tiramos Deus do centro da nossa vida, já tiramos Deus da nossa concepção de eternidade e colocamos a nossa própria humanidade. Colocamos as coisas materiais. Não esperamos mais a vida eterna. E aqui está o fracasso do cristão, não esperar a vinda definitiva do Senhor. Toda a nossa vida, ela precisa ser um tempo de preparação para o encontro com o Senhor. Toda a nossa vida. Poxa, padre, será que eu não tenho uma folguinha? Como eu disse, você sabe quando você morre? Não. Mas todos os dias nós precisamos nos preparar para a vinda do Senhor. Será que hoje nós estamos preparados? Uma outra realidade, e assim encerro, que a liturgia de hoje nos chama a atenção, é para largar os maus hábitos. Vocês viram que a segunda leitura foi bem, né? Palavras até que a gente, poxa, que palavra é essa a gente ouvindo na igreja? Pois é. Mas não só essas, tantas outras palavras também podem nos cercar. Tantas outras palavras, tantas outras atitudes podem nos acompanhar. Isso é um perigo. Principalmente se nós de fato queremos ter uma vida com o Senhor. Se nós queremos de fato alcançar a vida eterna. O tempo da conversão é o agora. Deus tem pressa. Embora Deus não tenha necessidade, porque é Deus. Mas, humanamente falando, nós precisamos dizer que é urgente a nossa conversão, a nossa mudança de mentalidade. É urgente a gente entender quem é Deus na nossa vida. Onde está Deus na nossa vida? Deus precisa estar no centro dela. Se não está, tudo está consumado ao fracasso. Que nós, nesse tempo do Advento, queridos irmãos e irmãs, nos preparemos, não só no domingo, mas a cada dia. Que nós deixemos de fazer tudo aquilo que não seja de Deus, de um bom cristão. Parar de fazer fofoca, parar de falar mal do outro, parar de faltar à missa, se confessar, ler a palavra de Deus, se preparar para o Natal,
Uma outra grande realidade que nós enfrentamos, e cada vez mais isso tem acontecido, nós não nos preparamos mais para o Natal. A gente não monta mais presépio, a gente não, padre, eu estou triste. Mas o Natal é preparação para a festa de quem? Minha? Sua? É de quem? Então, meu amigo, para que essa infelicidade? Nós preparamos o Natal do Senhor, não é nosso. Padre, hoje eu estou muito triste porque esse ano eu perdi alguém e aí por isso eu não vou celebrar o Natal. Vai! O Natal é de quem? É de Jesus. É do Cristo. Aquele que veio nos salvar, aquele que assumiu a nossa humanidade. É aquele que também quer nos levar para a vida eterna. O grande problema é que nós ainda nos alienamos muito, somos muito agarrados àquilo que seja material. Somos muito agarrados àquilo que seja prazeroso deste mundo. O tempo do advento nos mostra, nos aponta para a vinda do Senhor. Aquele dia que nós não sabemos quando, onde nós vamos experimentar uma alegria eterna junto de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.